e meu colega Daniel Barreto, curso de gestão da UFPEL, damos início ao quinto dia do evento Diálogo sobre Gestão Ambiental, práticas no contexto do licenciamento ambiental de rodovias. Eu gostaria de agradecer desde já a presença de sejam muito bem-vindos. O tema que será abordado hoje é um atropelamento de fauna na BR-116, perspectivas e desafios. Essa oficina, ela visa apresentar e discutir as diferentes práticas profissionais na gestão ambiental, realizadas à luz das políticas de meio ambiente, mediante os impactos ocorridos pela implantação de empreendimentos diversos, como as obras rodoviárias. A dinâmica será desenvolvida por Andros Duarte, graduado em Ciências Biológicas da Universidade Católica de Pelotas. Então, nós do curso e integrantes do projeto que sustentavam a pauta, é muito gratificante ver um bom número de institutos e participantes que estão sendo administradas. Eu também contar com o apoio e a parceria da STEC de Engenharia SA. A realização de eventos que são também nossa. Eu agradeço já ao Cal e a todos os envolvidos na realização. Ressaltamos aos participantes que, conforme o tutorial enviado no e-mail, peço que coloquem o nome completo nas notas compartilhadas somente quando solicitado. Qualquer dúvida ou pergunta sobre a oficina pode ser colocada no chat a qualquer momento, que nós estaremos acompanhando e, ao final, entraremos lendo para o ministrante. A partir de agora, peço que mantenhamos nossos microfones e câmeras desligados e desejamos a todos uma boa oficina. Audrey, com você. Tá, muito obrigado pelo convite, pessoal da gestão ambiental. Cauê que fez o link entre o pessoal da gestão, o professor João e a STE, para a gente comentar um pouco o nosso dia a dia. A minha palestra vai ser, eu vou explicitar mais ou menos meu dia a dia, como é que é, do monitoramento que eu faço de atropelamento de fauna na BR-116, como é que é o dia a dia da planilhar, pegar os dados, o que fazer com os dados, o que a gente pode responder de perguntas, o que dá para nossos desafios e as perspectivas desse assunto que está bem alto até no momento, que tem está sendo bastante discutido esse ano, tem uns empreendimentos bem complicados que está acontecendo esse ano, que é a BR-319, que é lá de Porto Velho a Manaus, que está tendo licenciamento, está rolando uma discussão bem grande. E também outra rodovia também que está tendo bastante discussão esse ano é a Estrada do Colono, que fica lá no Paraná, lá no parque lá do Iguaçu. São locais totalmente sensíveis, né? Uma fauna e biodiversidade gigantesca que tem, então é uma discussão bem complexa. Bom, meu nome é Andros, como o pessoal já me apresentou, trabalho na STE, sou biólogo, me formei na Universidade Católica e depois me formei, não trabalhava ainda com ecologia de estradas na universidade. Tinha até um pessoal até que trabalhava, o pessoal da ecologia trabalhava com ecologia de estradas. E depois me formei, fiz estágio, fui até o Amazonas lá, fazer estágio com ariranha, monitoramento de ariranha, no lago de uma hidrelétrica. E depois voltei para Pelotas, depois de fazer estágio, fiquei mais de 1 ano e pouco lá fazendo estágio. Era para ficar 6 meses, né? Fiquei 1 ano e 4 meses lá fazendo estágio. E pude ver bastante o cenário, como é que é lá, complexo, as estradas, aquela viagem que a gente faz de avião de Porto Velho, ali do aeroporto de Porto Velho até Manaus lá, tu vê aquela biodiversidade, aquela floresta gigantesca, e tu vai vendo, sobrevoando, tu vai vendo as linhas, assim, do desmatamento, assim, fica aquela, que a gente chama de desmatamento em espiela de peixe, né, que é um desmatamento que começa com a estrada e vai ramificando, vai aparecendo até uma espinhela de peixe. Isso
sobrevoando a região, tu consegue identificar essas áreas. Então, eu vou comentar sobre o monitoramento na BR-116, onde eu faço parte, nossas perspectivas e desafios. Pode mudar o slide. Bom, todo mundo sabe, né? A gente sabe que rodovia a gente necessita dela, da rodovia. É um empreendimento que é necessário para escoamento de safra, para deslocamento, e no Brasil, como ele adotou esse modal rodoviário muito mais forte que hidrovia e ferrovia, então é um impacto que a gente está vendo hoje as consequências e analisando, que veio crescente a partir da década de 60, né? E a título também de curiosidade, no Brasil, a primeira estrada que foi feita no Brasil foi a rodovia. Agora até me fugiu o nome aqui, a rodovia. A Estrada Real, tinha me fugido o nome. Rodovia da Estrada Real. Foi a primeira rodovia feita no Brasil. Ela ligava Minas Gerais até o Rio de Janeiro. Isso no Brasil no Brasil colonial ainda. E ela ligava Minas Gerais até o pessoal extrair ouro, prata e pedras preciosas para levar para o Rio de Janeiro. Então foi o nosso primeiro registro de estradas que teve no Brasil. Pode mudar de slide. Bom, aqui eu botei essas imagens para a gente contextualizar. No mundo, após a Revolução Industrial, que começou as rodovias expandirem em grande número no mundo, e o Brasil, como teve um pouco mais atrasado a Revolução Industrial, a partir da década de 60, a gente pode ver aqui nessas imagens, que já começou a aumentar de 60 para 70, 80, 90, até os dias atuais. Então, foi um modelo adotado no Brasil na época de expansão, e esse modelo, então, que foi adotado também muito semelhante aos Estados Unidos, né? Ele tem umas certas consequências, e é essas consequências que a gente vai conversar hoje sobre o que acarretou nós utilizar esse modelo de expansão. Pode mudar. Os efeitos positivos da rodovia são diversos, né? A gente tem o escoamento da safra, toda a nossa economia é voltada à estrada, fluxo de pessoas, turismo, visitar um parente com a safra, tem diversas utilidades. E nessa época que foi esse modelo adotado, o nosso principal objetivo era chegar nos lugares, conseguir levar comida de um lado para o outro, encontrar pessoas, abrir novos mercados. Essa era a pauta da época. E agora nós analisando todo esse modelo adotado, a gente vai analisando ele e vendo que ele ocasiona impactos. E esses impactos que a gente vai tentar reduzir e minimizar e discutir aqui na nossa conversa aqui. Pode mudar. Agora, os efeitos negativos da rodovia. Bom, a gente sabe que empreendimentos são importantes, mas eles acarretam em perda de habitat, que é um dos efeitos negativos do ambiente, que antigamente não tinha nada, era um campo, uma floresta, uma estrada passa ali, já fragmenta o ambiente. Perda de habitat, que é um dos pontos críticos também, a perda de habitat na redução da biodiversidade no mundo. Fragmentação, efeito barreira. Bom, esse é um dos efeitos que a gente discute bastante na ecologia de estradas, é o efeito barreira, né? Sim, porque existem diversas espécies de animais que veem aquela estrada como uma barreira e não cruzam, evitam ela. Isso ocasiona uma diminuição do fluxo gênico, né? Então, os animais que estavam acostumados a atravessar naquele local, vê uma estrada ali sendo construída, começam a evitar, e todo o fluxo gênico de animais que estavam de um lado e do outro acaba naquele local. Então, a diminuição do fluxo gênico é um dos impactos bem significantes nas consequências, nos efeitos negativos. Tem outros efeitos também que são bastante significativos, é a atração
a estrada também funciona como um atrativo para diversas espécies. Ela, para animais que se alimentam de animais atropelados, que é os animais carcaceiros que a gente chama, né? Também tem, com o escoamento da safra, vai derramando grãos e resíduos na estrada, isso vai atraindo animais que são atropelados, aí os carniceiros vão lá, vão tentar comer esses animais que são atropelados, e também são atropelados, e vai virando uma bola de neve. Outros efeitos também negativos, começa a transitar tipo, materiais químicos, cargas químicas tóxicas, que tendo um acidente na estrada, que é comum ter acidentes, né? Tipo, derruba o elemento químico ali, já entra num canal, num rio, e são os canais hídricos. Os canais hídricos estão todos conectados, então vai tudo descendo para alguma bacia maior. Então, diversos efeitos que ocasionam. Pode mudar. Aqui, esse slide era um slide que eu tinha preparado, ele era animado, era um slide animado, então ele perdeu um pouco da efetividade, porque ele não tem como ir passando, né? Então, é uma representatividade de como era um ambiente natural, onde tinha ali as capivarinhas, tinha as aves, e elas viviam naquele ambiente que elas conseguiam cruzar de um lado para o outro, tem até uma linha azul que representa um corpo d'água, um curso hídrico, e aí, foi feita uma estrada no local. E aí os animais que são tem os animais que são atraídos, tem os animais que são afastados, e aí ocasiona o atropelamento. Então, pode mudar. Outra parte dos efeitos negativos que eu quis trazer essa foto, que é uma foto bem representativa, é a introdução de espécies exóticas. É um impacto negativo que a gente às vezes nem dá bola, que a gente não dá bola, que a gente não ouve falar tanto, mas essa imagem aí que a gente tem não foi na BR-116, foi na 392, que liga Pelotas a Rio Grande. A gente foi até eu que encontrei. Eu estava voltando de um outro monitoramento que estava fazendo lá, e aí parei no acostamento antes do pedágio ali de Rio Grande, e eu olhei para o acostamento e vi uma baita de uma cobra. E eu, não pode ser, cara. Que cobra é essa, cara? Aqui não pode ser uma jiboia. Não pode. E aí liguei pro colega que está segurando ela, que é herpetólogo, e liguei para ele vem correndo, e aí eu nem tive coragem de pegar ela, afugentei ela pro acostamento, não deixei ela passar para a estrada, eles foram lá, e ela até entrou dentro da várzea ali do canal São Gonçalo, mas ele conseguiu achar ela, e levamos até para o UFPEL, para o NURFS, que eles levaram, a gente encaminhou ela, como é um animal exótico. Isso acontece muito, a gente vê relatos de caminhoneiro, pessoa que transita bastante na BR, tipo, compra um animal num local, até na Bahia, eu já vi também falar bastante, compram animais lá na Bahia, compram animais no Rio de Janeiro, e vão transitando, e aí o bicho é selvagem, o bicho às vezes não se comporta como um pet, né? E aí o pessoal abandona em qualquer lugar, e imagina o impacto que vão causando, né? Imagina ninguém imaginar aqui do nosso escritório que tinha uma jiboia gigante dentro de um acostamento. Pode passar. E os efeitos que a gente vai conversar, que é o atropelamento em si, né? O atropelamento de fauna, essas são imagens que a gente tem aqui, são da BR-116, que a gente vai coletando em cada registro que a gente encontra. Aqui, ali que a gente tem um graxaim do mato, a gente tem aqui um lagarto, um teiu, e ali é uma perdiz. Esses animais são bem, bem comuns, a gente vê muito atropelamento de graxaim, que a gente chama, né, que é o graxaim do mato, aquele ali. O parente dele também é o graxaim do campo, a gente pega bastante atropelados. Então, a gente vê eles em horários crepusculares, né, eles têm hábitos crepusculares. O lagarto, o teiu, esse, é muito influenciado pela sazonalidade. Ele é um animal que tu não encontra em outra época, além de ser da primavera, verão, nos dias mais quentes, tu não encontra eles. Eles são totalmente influenciáveis pela sazonalidade. Então, pode passar. Bom, trouxe um pouquinho para a gente ter um panorama
que como a ecologia de estradas, monitoramento de rodovias, é uma ciência meio nova, é uma ciência nova, porque a gente tinha aquela demanda de construir estradas, depois foi vendo que essas estradas construídas, sim, nos ajudaram a levar produtos e tal, enriquecimento, e só que a gente foi vendo os impactos gigantescos. Tem estradas que tem, assim, diversos animais atropelados, estradas que passam dentro de unidades de conservação, estradas que passam em locais de alta biodiversidade. Não tem como tu não notar, tipo, muito animal atropelado, né? No acostamento, na estrada, é muito forte. E aqui no Brasil, no mundo, em 1930, começaram os estudos de atropelamento de fauna. Então, esses estudos começaram, nem foi no Brasil, foi nos Estados Unidos que começaram esses monitoramentos, mas não com o foco de ser monitoramentos focados na perda de biodiversidade, impacto sobre a fauna, mas foram monitoramentos que foram por causa dos perdos financeiros das pessoas que colidiam com esses animais de grande porte, lá que tem animais de grande porte lá que causavam muito prejuízo. Então fizeram um cálculo sobre esse prejuízo financeiro para os condutores do carro. Então começou com esse foco financeiro, não dá para dar perda de biodiversidade. E no Brasil, aqui em 1998, foi, até no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul foi pioneiro também aqui sobre monitoramentos de atropelamento de fauna e ecologia de estrada. O Rio Grande do Sul tem bastante artigos publicados, se não é o primeiro, acho que é o primeiro em artigos publicados, e o pessoal da URGS lá está bem à frente, a gente vai conversar depois sobre o programa que eles desenvolveram, o CIRIEMA, que analisa os animais atropelados, quantidade, magnitude de atropelamento, e aí eles estão bem na frente, estão bem na frente. E aí o pessoal, esse 1998, aqui as primeiras publicações, se eu não esquecer, foi no Taim. Aqui, o pessoal aqui deve conhecer, né, a estrada do Taim, que é uma estrada que passa ali ao lado, dentro da unidade de conservação ali, agora me fugiu o nome, Taim, passa ao lado do Taim, que tem assim, uma densidade de capivaras, uma densidade de jacaré, uma fauna rica, uma área de grande biodiversidade, e foi uma estrada assim, que deu inúmeros milhares de acidentes, matando pessoas, morrendo, e muita fauna atropelada. Até hoje em dia, até com as medidas mitigadoras utilizadas lá, ainda passa em épocas que tu vê muito animal atropelado lá. Capivara, assim, tem bastante lá. E foi um dos primeiros locais que teve esses estudos. Pode passar. Como eu tinha falado ali no slide anterior, tipo, os primeiros estudos lá nos Estados Unidos foram para ver os efeitos econômicos do acidente para os condutores. E aqui a gente tem um exemplo aqui, um ex-colega nosso que trabalhava na empresa, ele removendo um cavalo. Imagina o tamanho do estrago, acidente que pode ser fatal. Aqui não foi o caso. Mas olha o perigo, né, que acontece. Pessoas que, a gente pode discutir mais tarde, pessoas que têm propriedades, deixam os animais soltos perto da estrada, é um grande problema. Muitos problemas também. Essa ali a gente pode até ver nessa foto que é próximo, como eu já conheço a área ali, é próximo Camacuã, uma zona urbana que está inserida na BR-116, é uma zona urbana, é o maior município ali que está lindeiro a rodovia, que está sendo cortada pela rodovia, na 116. Então, é um grande problema os animais domésticos, os animais de cativeiro. É um grande problema nessa região, nessa localidade aí. E aí era um cavalo gigante aí que foi atropelado. E aí, a gente até pega os dados também da PRF sobre atropelamentos de animais. Só que eles não, o pessoal, eles só registra que foi atropelado ou não, mas o pessoal não identifica se foi animal nativo, animal exótico, foi animal doméstico, não tem esse critério. Aí a gente pega essa lista para computar nas nossas análises e ver. Aí a maioria é tudo próximo às zonas urbanas.
Então, dá para a gente inferir que são animais domésticos atropelados nessas regiões. Pode passar. Bom, com a criação desse campo de estudo da ecologia de estradas, existem diversos, agora, ultimamente, está tendo muitas discussões sobre novos empreendimentos, duplicações, pavimentações, e o pessoal está se organizando bastante e levantando um conhecimento muito importante. Até nessa semana está ocorrendo o Congresso Ibero-Americano de Biodiversidade e Infraestruturas Viárias, que é o pessoal que trabalha com aquele sistema Urubu, acho que alguns de vocês devem conhecer, que é um aplicativo que o pessoal, tu baixa no teu smartphone, e tu vai andando, e tu tá na estrada e tu registra um bicho, tu tira a foto e manda para um banco de dados, e esse pessoal do banco de dados, eles identificam e vão gerando gráficos a partir desses dados, que vão dando a magnitude de atropelamentos no Brasil inteiro. E aí tá tendo esse congresso, eu estou participando, e aí estava bem interessante, bastante pessoal, muito gabaritado lá, então estava bem interessante, de 7 a 11 agora de dezembro, amanhã é o último dia. E como eu tinha falado, o Rio Grande do Sul também tá encabeçando essa parte de ecologia de estradas, está bem à frente dos outros estados. Isso é bom para nós, que a gente vê que aqui a gente está agindo, porque é muito impacto uma estrada. O atropelamento, para quem faz o monitoramento, quem vê ali no dia a dia, é brutal, porque tu vê animais, tipo, eu trabalho com atropelamentos, mas já auxiliei em outros tipos de monitoramento, e se é a dificuldade de ver um gato do mato, se é a dificuldade de ver um tamanduá, nunca vi um tamanduá assim, vivo, só vi morto, atropelado, tipo, não... tem animais de difícil de visualização, até com câmeras de monitoramento, né? Armadilhas fotográficas, que a gente chama, muito difícil ver os animais, aí tu chega na estrada e vê eles, alguns mortos, né? Então isso aí vai gerando um sentimento que a gente quer tentar fazer o máximo possível para diminuir esses atropelamentos. É complicado, é complexo, a mitigação ela não é fácil, mas mas quanto mais gente estudando, mais gente contribuindo, a gente vai conseguindo melhorar as iniciativas. Pode passar. Esse aí é uma fotinho também, agora vou começar a falar como é que o monitoramento é feito, pode passar. Bom, dentro da 116, o monitoramento de atropelamento de fauna, ela tem um objetivo que foi estipulado lá no PBA, que a gente precisa seguir esses objetivos para tentar explicar onde estão os atropelamentos, condição, sazonalidade, localidade, que a gente vai conversar sobre hotspots, a gente vai conversar sobre as análises que a gente utiliza para nos dar respostas, para nós tentar mitigar essas respostas. E a gente não pode fugir do nosso objetivo, que é muito importante, que é realizar o inventário das espécies de vertebrados terrestres. Com esses inventários que a gente faz, a gente também utiliza, além da informação, para relatórios e medidas mitigadoras, a gente também utiliza para a educação ambiental, que é bem importante isso aí, que a gente tem até livro na BR, no pessoal da comunicação e educação, já fizeram livro sobre a fauna local, que vão em escolas, conversam com a galera começa a conhecer a fauna da nossa região. O pessoal da comunicação vai em colégios fazer educação ambiental, o pessoal às vezes mais conhece elefante, girafa, conhece outros bichos do que tu falar, tu conhece o zorreiro, o gambá, o pessoal não sabe. Então, esse levantamento de dados que a gente faz, esse banco de dados de animais da nossa região, é bem importante também para a educação ambiental. Porque vocês que são da gestão, vocês sabem, né? A gestão são programas que são interligados, né? Um gerando resposta para o outro, então a gente não pode ser isolado, né? Então a gestão tem que ser bem unida para a gente conseguir coletar dados de uma equipe, outra pega outros dados e vai montando um panorama geral da região, da realidade. Isso é bem importante. E aí, outro ponto
outro objetivo que a gente tem que traçar também é identificar os pontos críticos, né? Isso é bem importante, saber. A gente tem que saber quais animais estão morrendo, né? Quais. A gente tem que saber conhecer a fauna. Que fauna que está morrendo? É grande, a maioria é grande, mamíferos, pequenos mamíferos, muita ave, répteis, anfíbios, o que está morrendo? Identificar eles. E saber também onde são os pontos críticos, né? Onde é que está acontecendo o atropelamento? Não, vamos mitigar a estrada inteira? Vamos botar cerca, botar viaduto, botar elevado em toda a estrada? Então, por isso que a gente tem que ter esses conhecimentos primários de saber onde estão sendo atropelados, onde esses animais estão sendo atropelados. E sabendo retirando essas informações, a gente consegue propor medidas que tentam mitigar esses impactos. Pode mudar. A nossa metodologia, como a estrada, a BR-116, que vai de Pelotas até Guaíba, ela tem 211 quilômetros, é uma extensão grande para monitorar. Então, a gente dividiu ela em quatro trechos. Ali, né, nessa imagem dá para ver que cada trecho tem uma cor, o primeiro lá em cima é vermelho, depois laranja, amarelo e verde. Então, a gente dividiu ele em 4 trechos e a gente monitora cada trecho, ida e volta, durante 2 dias cada trecho. Então, a gente monitora primeiro dia ida e volta e vai parando todos os indivíduos atropelados, vai registrando e removendo da estrada, ou marcando com spray que a gente usa, um spray amarelo, um spray bem chamativo, que a gente marca na estrada para não fazer a recontagem no próximo dia, porque a gente passa 2 dias em cada trecho. Então, dá 8 dias de campo. Aqui eu deixei uma metodologia antiga, que antes tinha 2 equipes, agora é uma equipe só que a gente faz o monitoramento todo. Então, a gente passa no primeiro dia em cada trecho, no primeiro trecho, a gente faz vamos para exemplificar melhor. Trecho 4, vamos começar pelo trecho 4. A gente começa hoje, vai e volta nesse trecho 4, e cada trecho é mais ou menos uns 50 quilômetros, então dá 100 quilômetros, mais ou menos, por dia. É muito quilômetro, então a equipe tem que ser bem coesa e saber, e tem que ter um fôlego bom, porque ver bicho o dia inteiro vai comprometendo a eficiência de observação. Isso é um assunto que a gente vai conversar também depois, da eficiência de observação, que é bem importante, que está sendo mais discutido agora. E então, contemplando esses 4 trechos da BR, 2 dias, a gente consegue percorrer toda a estrada e analisar, dentro de uma sazonalidade, analisar onde são os pontos mais críticos. Então, normalmente, como a gente passa o primeiro dia, no primeiro dia, basicamente, é tu recolher bicho totalmente, bicho velho, bicho novo, que foi atropelado. O segundo dia, tendo uma eficiência boa no primeiro dia, tu só recolhe os novos indivíduos que foram atropelados. Então a gente vê que a gente consegue ver o real dos 24 horas atropelados no segundo dia, né? Porque é os novos bichos que são atropelados. Porque também é bem importante comentar que nos atropelamentos tem um tempo tempo de resistência da carcaça atropelada na estrada. A gente tem graxaim, tem outros animais que ficam atropelados, ficam tão um tapete na estrada que ficam até meses ali. Então, isso é importante também, que a gente vai comentar ali no tempo da permanência que a carcaça fica na rodovia. Pode passar. Bom, então a gente utiliza um carro, né? A gente utiliza um carro que vai a 40 km por hora pelo acostamento e com 3 observadores. Vai um motorista, um na frente e um atrás. E vamos indo a metodologia é a 40 km por hora pelo acostamento, vai indo, cada bicho encontrado, tu para, desce do carro, aí tu tira a foto, pega a coordenada, tenta identificar o bicho, tenta tirar o máximo de informação, porque não sei se depois nas perguntas se alguém já trabalha, sabe como é complexo identificar um bicho atropelado. Que eu botei umas fotos ali depois dos próximos slides que dá para vocês verem, é muito complexo. Tem ave, então, pequenos mamíferos, é muito complexo, então tem que ter uma equipe boa para identificar. Que ave, então, é mais complexo, porque a ave tem uma riqueza aqui na nossa região de aves, é muito maior, muito grande, muito maior que mamífero, muito mais que répteis. Então,
cara, dos passarinhos, passariforme ali, muito semelhante. E tem uns que não têm dimorfismo sexual, outros têm, é a mesma espécie, mas totalmente diferente, o macho da fêmea, então é muito complexo. Então, em cada registro que a gente para, a gente tira uma foto com uma referência, com uma régua, a gente coleta a coordenada, a gente coleta se está em qual lado da rodovia, lado esquerdo da rodovia, lado direito, acostamento, fora da via. Aí, amigão, pode? Continuar. A Marizane fez uma pergunta aqui, só para não passar. Não, pode interromper, fica à vontade, hein? Quando você estava falando sobre a educação ambiental, ela falou, né, que, legal, seria a minha pergunta, se vocês utilizam a educação ambiental como forma de abordar esse problema, e quais seriam as medidas de mitigação adotadas? Muito boa pergunta, massa, porque, sim, a gente utiliza também a educação ambiental como mitigação dos impactos, dos atropelamentos, que é muito importante. Eu vou dar o exemplo de animais não nativos domésticos atropelados. A gente, analisando nossos gráficos, nossos registros, a gente viu que eles estão totalmente ligados às zonas urbanas, eles não estão em áreas naturais, né? Porque não faz sentido, né? Onde tem perto de casa, tem pessoa que tem cachorro na rua, ou não prende o cachorro, então eles são muito atropelados nessas zonas urbanas. E se utiliza, o que a educação ambiental pode ajudar? Pode fazer campanhas de sensibilização com a comunidade local, lindeira a rodovia. Outra que é muito importante, que a gente está debatendo na nossa equipe também, é sobre o acúmulo de grãos na rodovia. Os grãos, a gente viu que eles são totalmente atrativos, e depois a gente vai ver que as aves mais atropeladas são tudo granívoras, né? Esse alimento de grãos, se beneficiam com esses grãos. Então a gente estava conversando, está tentando linkar e encaixar, fazer uma educação ambiental com o pessoal, com os caminhoneiros, para tentar diminuir essa perda de grãos. É complexo, não é fácil, não é nada fácil essa atividade, porque é um caminhão que circula o Brasil inteiro, é complicado exigir que bota uma lona melhor ou veda melhor o caminhão, mas é uma discussão que nós estamos abrindo, que nós estamos levantando, que ela impacta diretamente. Não sei, o pessoal aqui da região com certeza já deve passar pela estrada, na época de safra, chega a ficar amarelo ali, mas até de Rio Grande ali, tem o porto, né, porque o porto de Rio Grande é um porto, tem um escoamento gigantesco de arroz e soja, tem épocas que a estrada está amarela, então impacta bastante, é um atrativo gigante para aves. E então, como a Marizane, né, que perguntou, sim, a educação ambiental sim, é utilizada como mitigação dos impactos e é super importante. E também até uma questão de curiosidade, tem o pessoal da educação ambiental e tem até banda com músicas de questões ambientais que deu o pessoal do colégio, do primeiro grau, segundo grau, que são lindeiros a rodovia, que são a área impactada, o pessoal já tudo conhece, sabe que é gambá, sabe que é zurrilho, sabe que é tamanduá, que a gente tem várias músicas com temática ambiental, falando sobre tamanduá, falando sobre o gambá, falando sobre vários animais. Então a gente às vezes encontra essas crianças que a gente vai fazer atividade de educação ambiental, encontra, e aí o gambá, não sei o que, e o zurrilho, já começa a conhecer, que antes não conheciam. A gente ia no colégio lá, eles só falavam de girafa, elefante, bichos da África, sabe, que era o que mais aparece na mídia, assim, né, e o livro também que foi feito, Nossos Bichos, foi um livro que foi feito, eu não me recordo o ano, acho que 2013, 2014, talvez, que tem ali, foi distribuído gratuitamente para o pessoal, para as escolas. Esse livro tem ali diversas espécies ali de animais da nossa região, os mais conhecidos, e ele é muito bem para criança, assim, para qualquer idade, um livro bem interessante, uma leitura fácil e totalmente educativo, que o pessoal da região tá conhecendo bastante. Deixa eu ver o que mais aqui nesse. Acho que mais ou menos respondi, né? Que o professor João perguntou, né? Não temos hotspots de biodiversidade, né?
Temos sim, vou apresentar uns hotspots sim, que a gente gera. Vou apresentar agora nos próximos slides ali. Temos hotspot sim. E vou apresentar o programa que a gente utiliza para fazer essa análise. Então, próximo slide. Bom, identificação de carcaças atropeladas. É uma ciência também. É uma ciência, porque o animal nunca é... A maioria é caminhão que passa na rodovia, né? Tráfego pesado. Imagina como é que fica o estado das carcaças. Então, tu tem que ter uma equipe com uma boa identificação, que às vezes é só um pedacinho assim que tu pega, consegue identificar. Às vezes tu não consegue identificar em nível de espécie, né? Tu chega a gênero. Então, mas tu tenta identificar o máximo nível que tu conseguir, sabe? Até a maioria, muitas a gente já montou faz um tempo, então já tem uma experiência. Mas no início, quando eu comecei, era complicado. Até hoje, para mim, aves é muito complicado identificar. Mas é muito importante, então, tu ter uma equipe com pessoal acostumado na identificação, porque dá muito erro, né? Tu não pode bater um martelo assim, tem pelo meio grisalho, ali tem gambá. Tem uma asinha meio marrom, é João de Barro. Então, tipo, tem umas características que tu consegue observando, tipo, você consegue ver o bico, o formato do bico, a coloração das asas, a parte interna, a parte externa. Tem diversas nuances que tu consegue identificar. Então, pode passar. E, normalmente, a gente não consegue, às vezes, identificar até no atropelamento, no dia do monitoramento, né? Porque tem dia que... imagina, tu faz 100 km num dia, tá cansado, assim, então tu já começa a comprometer o teu poder de identificação. E aí então, o que a gente faz? A gente tenta tirar o melhor registro fotográfico possível do bicho, para conseguir identificar no escritório depois. Normalmente, às vezes tem um colega que trabalha com aves, ou trabalha com répteis, aí, às vezes não está no monitoramento, mas tu envia a foto para ele consegue te ajudar na identificação. Então, ali, né, a gente tem um exemplo aqui da ave, a gente consegue tirando foto bem do bico dela, de alguma pena que tem alguma coloração diferente. Aqui essa serpente, que é essa serpente é bem atropelada também. Ela tem essa listra preta perto do olho, fica bem mais fácil de identificar, porque tem algumas verdes também, bem semelhantes com ela. Então, um bom registro fotográfico é muito importante para posterior conseguir identificar no escritório o bicho, né? Pode mudar? Aqui é os complicados. Aí, a maioria dos bichos é assim, né? Que a gente pega. Vamos lá. Como é que tu vai identificar a primeira imagem ali, a segunda? Da terceira até tu consegue, tá fácil, tu tem a cabeça ainda do mão pelada ali. Mas o primeiro, o segundo ali, é complexo. Então, muitas espécies tu não consegue chegar, né? Muitos indivíduos tu não consegue chegar em nível de espécie, né? Então, mas faz parte do trabalho. Então, e com o tempo tu vai adquirindo experiência e vai vendo que tu vai conhecer da fauna do local, né? Então, tu vai vendo que não vai fugindo muito dos animais atropelados que a gente costumeiramente pega, né? Às vezes tem uns indivíduos assim, como é que a gente chama? Para ave, tem uns indivíduos que se perdem, assim, que não são daquela localidade e aparecem. Foi até um talhamar, que é uma espécie marinha de ave, que a gente pegou atropelada. Um bicho que eu nunca imaginava ia pegar. Um talhamar também outro animal que não pegamos atropelados, mas pegamos bem lindeira a rodovia, numa propriedade, era um flamingo. Flamingo estava também perdido, se perde dos grupos e vão voando a ermo, assim, e tu faz uns registros, assim, que tu não espera, assim. Então, pode passar. Também outra coisa que eu quis trazer também o dia a dia, né, como é que a gente faz, como é que é o nosso trabalho,
para quem for entrar para ecologia de estradas e trabalhar com esse tipo de monitoramento, para a pessoa já começar a se ligar, que não é fácil também, tem seus perigos. Estrada tem muitos perigos, ainda mais essas estradas movimentadas aqui, que é muito caminhão, muito fluxo. Ele dá, graças a Deus até hoje não tivemos nenhum acidente, mas já tem conhecidos que já, não aqui na BR-116, em outros locais, na colina, na rodovia do Sol, sim, tiveram problemas, bateram no carro deles, tal. Então, porque a gente anda a 40 km por hora, né, pelo acostamento, e às vezes os caminhões se apertam e vão para o acostamento e vão levando tudo. E aí, fura muito pneu. Aí eu até botei uma imagem ali, o nosso colega ali trocando pneu, porque tu vai andando no acostamento e normalmente tem muito peça de caminhão, peça de arame. Então, tem partes aqui do nosso acostamento, tipo, aqui é onde tem, que a nossa estrada é concessionada aqui pela Ecosul, de Camaquã para baixo aqui, ainda tá bem cuidado esse acostamento, mas lá para cima, Barra do Ribeiro, perto de Guaíba, é terrível, tem pneu assim, ó, é difícil passar uma campanha assim, sem furar um pneu. Outra coisa também que é muito perigoso no dia a dia do monitoramento é quando o bicho é atropelado na pista de rolamento, que é a faixa que a gente fala, né? Pista de rolamento. O bicho é atropelado ali, e aí fica um colega mais atrás para cuidar, ver se não vem nenhum carro, porque a gente se distrai, a gente fica tentando identificar o bicho ali, e tu te distrai, pode ser que aconteça um acidente. Então a equipe tem que estar meio antenada a chamar a atenção do colega ali que está mosqueando, às vezes, mas isso é uma coisa importante a mencionar, porque pode acontecer alguns problemas. Pode passar. Bom, as perguntas que a gente tem que responder no monitoramento para conseguir mitigar quem morre. Então, como a gente conversou antes, a gente tem que conhecer a fauna que pertence à região que está sendo feito o empreendimento. Tá, sabendo quem morre, a gente consegue analisar a fauna. Quantos morrem? A gente tem que ver quantos morrem. A gente tem que ver se é pouco bicho, se é aleatório, um atropelamento aqui, outro ali, ou existe aglomerações, que a gente vai conversar depois sobre o que são os hotspots. Onde morre e como mitigar esses impactos. Então, antes de mitigar, a gente tem que saber essas informações, essas 4 perguntas. Quem morre, quantos morrem e quando morre. Pode passar. É uma foto aqui, até peguei recentemente esse indivíduo, é um gato mourisco. Porra, é difícil de ver esse bicho. Bicho ameaçado de extinção, né? Ele é uma espécie ameaçada aqui globalmente, e ameaçada regionalmente. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o livro vermelho da fauna. Não é todos os estados, né, do Brasil que possui essas listagens de lista vermelha. O Rio Grande do Sul tem, e ele está dentro dessa lista como criticamente vulnerável. Ele é vulnerável, né? No critério de espécie ameaçada, ele é vulnerável à extinção. E é um animal lindo, assim, de área de vida gigante, assim. Eu estava até conversando com um colega que trabalha com felinos, comentando sobre o tamanho da área de vida desse indivíduo. É muito gigante. Ele está aqui, quando ele já está 15, 20 quilômetros em outra região. Então é um bicho bem interessante. E aí a gente vê atropelado, assim, é complicado. É um bicho que a gente não consegue ver na natureza direito, um bicho totalmente silencioso, um bicho com hábitos crípticos, né? E depois eu vou ter uma imagem ali com os ameaçados que a gente encontra aqui atropelados, né, na BR-116. Pode passar, pulando. Bom, eu tenho aqui uns números nas nossas campanhas. Até agora a gente tem 40 campanhas, começou no final de 2012, e a gente tem campanhas trimestrais. Então, até agora tem totalizando 40 campanhas, e a gente já tem 8.170 indivíduos atropelados. É um monte de bicho, né? Mas esse número é o que a gente viu, né? Não quer dizer que é o que morre, o número real que é impactado na estrada. Esse número aumenta muito, porque a gente vai botar outros índices em cima, que a gente vai conversar após, sobre esse número, como aumenta o número de indivíduos atropelados.
é só os registrados no atropelamento. Então, para quem não tinha ainda conhecimento, não sabia, 40 campanhas de atropelamentos, tem então, 8.170 bichos atropelados até o momento. E a gente identifica por, desses 8.170, quantos são identificados até gênero, quantos espécies nativas, espécies não nativas, a gente vai fazendo filtragens, né? Desculpa te interromper. Pessoal, eu só queria pedir para todo mundo assinar as notas compartilhadas, que já está aberta, que é a partir dali que a gente vai emitir o certificado de presença. Tá? Só isso mesmo. Beleza. Então a gente vai fazendo essas filtragens para vendo quais animais são desses 8.000, que são ativos, quantos são mamíferos, quantos são répteis, quantos são aves. Então a gente vai vendo para fazendo essas filtragens. Pode passar para o próximo. Aqui desses, ali estava 8.100 e poucos, né? Só que ali a gente tem os animais atropelados, que a gente vai conversar também após sobre como é que existe indivíduos que a gente encontra fora da rodovia, que a gente monitora o acostamento, ou a rodovia, o acostamento. Fora da rodovia, a gente também registra os bichos encontrados, mas como são os registros muito mais complicados, que tem muitas localidades da estrada, tipo, tem uma vegetação gigante, então a gente não anexa nas análises esses bichos encontrados no acostamento fora da via, acostamento não, esses animais encontrados fora da via, a gente não contabiliza eles nas análises, porque em outras localidades a gente não encontrar, então a gente resolveu filtrar esses indivíduos que são encontrados fora da via, a gente descarta não, a gente filtra eles para ter uma real mesmo quanto animais a gente vê atropelado. E aqui a gente vê que 87% é animais nativos, né? Então 13% são de animais não nativos, então tu vê que muito mais animais nativos atropelados que não nativos, né? Pode mudar. Aqui, a gente pode ver aqui a riqueza de espécies registradas. Ave, pode ver ali, tá até meio pequeno para mim. Aves ali é o grupo que mais tem a maior biodiversidade aqui da nossa região de aves, então, que são os mais complicados de identificar, mas temos 110 espécies de aves. Ali está 39 campanhas, mas são 40 até o momento. 110 espécies de aves para 33 de mamíferos, 33 de répteis e 26 de mamíferos. Então, pode ver que a diferença de diversidade é grande, né? As aves são um grupo mais diverso, então tem muita diversidade de aves, que é complicado também identificar elas, né? Então, répteis e mamíferos já é mais fácil a identificação. E essas aves, e também existem aves também que aparecem, que são registradas numa época do ano, outras não são, são aves que transitam, né, que são aves migratórias e tal. Então, tem uma grande diferença de número de espécies entre os grupos de mamíferos, aves e répteis. Pode mudar. Aqui, como eu falei, que cada segmento, cada trecho, como eu tinha falado, são divididos em 4 trechos da rodovia para a gente conseguir monitorar. A gente monitora o primeiro dia, trecho 1, monitora o primeiro dia, retira todas as carcaças que encontrar, marca também no chão os que não conseguir retirar, e no outro dia a gente volta de novo no mesmo trecho e só registrando as espécies que são mortas 24 horas, né? Que foram atropeladas em 24 horas. Então, ali em 40 campanhas, a gente vê que sempre o primeiro dia é o dia que tem mais bicho atropelado, porque tem espécies que tem que remover os bichos que já estão na estrada há mais dia. Tem dia, como eu tinha falado, tem bichos que tem uns atropelamentos, que o bicho fica achatado ali, fica meses na estrada, no acostamento. Então, eles vão ter um tempo de remoção de indivíduo, tem uns que ficam muito tempo na estrada, é grande o tempo de remoção dele, que é um TR, que a gente chama, que é um tempo de remoção do bicho na estrada. É alto. A maioria dos mamíferos tem aves, anfíbios,
bichos pequenos, eles pega uma chuva, pega um vento, já tira o bicho pro acostamento. É uma remoção natural que a gente chama, né? Tipo, já vai tudo vai para acostamento, vai para locais que não consegue nem registrar. Então, nesse slide, eu estou mostrando a diferença entre o primeiro e o segundo dia de atropelamento de cada trecho, de cada segmento. Pode passar. Mamíferos atropelados. Pode passar de novo. Bom, eu trouxe aqui os 3 mamíferos mais atropelados, que o pessoal também já deve conhecer, são mamíferos bastante conhecidos aqui na nossa região, né? Que é o gambá de orelha branca, que ele é o número 1 do atropelamento. Ele olha só, 911 registros, e o segundo lugar tem 280. Imagina, é muita diferença, ele é um animal totalmente adaptável à cidade, ao meio natural, meio urbano. Ele é um animal que se adapta muito bem aos ambientes. Então, ele tem essa característica, a reprodução se reproduz bastante, alto índice de reprodução dele, então faz com que ele seja uma espécie bem presente. Todo mundo também, o pessoal confunde muito, né, nessa parte que até a colega tinha comentado ali sobre a educação ambiental. Tem muita galera que confunde muito, né, zorrilho com gambá. Então, até tem umas brincadeiras que a gente faz sobre a diferença entre o zorrilho e o gambá. Aí o pessoal, as crianças, tudo já estão sabendo já como é que é a diferença do gambá e do zorrilho. E a terceira é o preá. São espécies bem generalistas, né? O gambá é muito generalista, ele consegue alimento em qualquer lugar, né? Então, são as 3 espécies. Depois eu vou mostrar os mamíferos ameaçados que são atropelados também. Pode passar. Bom, aqui os mamíferos ameaçados que a gente tem aqui na nossa região ali, o gato mourisco, que é o primeiro aqui da esquerda aqui, que tem o carro vermelho ali. Eu até nem botei os nomes. Gato mourisco. Aí nós temos também o leopardus vide, que é o gato maracajá. Embaixo dele tem o gato do mato grande. Tem o coati. Nós temos também o tamanduá mirim, que é registrado, tem até na foto ali iniciando a apresentação, tamanduá mirim, e o bugio ruivo. Esses são os animais que a gente encontra atropelado aqui na nossa região, que são os animais ameaçados que a gente cuida bastante desses registros para a gente tentar mitigar, porque são animais que estão vulneráveis à extinção, então são animais bem sensíveis, então presente em locais ainda que tem uns fragmentos de mato, um pouquinho mais que ainda estão mais inteiros, né? Porque a estrada também está muito inserida em plantação de soja, muita plantação de soja, é uma agropastoril, é o contexto que a rodovia está inserida, né? E tem civicultura também, é uma cultura também que tem bastante na volta do empreendimento. Então, são esses animais ameaçados que a gente encontra, que a gente dá um crédito para ver, tentar mitigar ainda com mais afinco, porque são animais que estão totalmente, que podem ser extintos assim para sempre aqui na nossa região, porque são animais muito sensíveis, né? Tem a produção mais complicada, eles são animais de uma densidade menor mesmo, então tem que ter muita atenção com esses animais aí. Então, pode mudar. As aves atropeladas. Pode mudar. Bom, aqui a gente tem as aves atropeladas, mais atropeladas. A gente tem ali a pomba de banda, é uma pomba que tem muito aí, não é a pomba doméstica, é um ativo mesmo, só que ela é muito atropelada, ela tem um voo lento, isso é importante, né, a mencionar sobre as aves. Aves de voo lento têm mais incidência de atropelamentos, porque ela demora muito a sair. Tem aves que tu tem que buzinar, tem que quase sair da estrada para ela sair, porque elas não saem. Então morre muito. Essa pomba de banda, ela morre muito por causa dessas características, e se alimenta muito de qualquer coisa, tipo esses grãos que a rodovia tem vasto, na rodovia ela se alimenta, então é um prato cheio para ser atropelada. O João de Barro também é uma ave que é bem atropelada, e o terceiro mais atropelado é o Garibaldi. O
tem muito, assim, na vegetação ruderal, que a gente chama, uma vegetação que está ao lado da rodovia, ali entre o trecho de Cristal a Camaquã, tem uma reta lá, que tem bastante essas árvorezinhas, assim, e a agricultura dos dois lados ali, que tem muito grão ali, tem, assim, um acúmulo de Garibaldi, ele é todo pretinho, assim, o macho é todo preto, com uma mancha meio avermelhada na parte aqui dorsal não, na parte embaixo do bico dele, e a fêmea é um pouquinho diferente, mas são muito impactados, esses três são os mais atropelados. Pode mudar. Agora os répteis mais atropelados, pode mudar. Ali até aquela imagem ali da tartaruga atravessando, seguido a gente está na rodovia, a gente nem está fazendo monitoramento, está só em deslocamento, vai fazer outra atividade, a gente pega muito indivíduo cruzando a estrada, então a gente para o carro e atravessa ele e tal, mas morre muito. Então as tartarugas, a Trachemes dorbigne, né, é o tigre d'água, que morre bastante atropelado, é o réptil mais atropelado, e ele tem a gente tinha comentado sobre a atração da fauna para a rodovia. Às vezes a rodovia nessa que estão duplicando, a 116, uma questão de duplicação. Na estrada antiga é mais baixa, a nova é mais alta, aumenta o talude, né? Os taludes é a parte vegetada que chega na estrada, né? É um barranco e tem a estrada que a gente chama de talude, aquela parte da rodovia ali. E normalmente esses bichos, as tartarugas procuram para botar os ovos em locais mais altos para não alagar. Então o talude, às vezes, em algumas localidades, ele é atrativo para a ovoposição das tartarugas. Então é um atrativo, como a gente tinha comentado, é uma atração para elas botar os ovos ali. O lagarto teiu, ele é muito atropelado, que nessa época do ano os répteis em si, né, nessa época do ano, eles são muito, muito ativos, eles entram em atividade agora, né, primavera, verão. Tive campanha agora faz umas 2 semanas de primavera, então eu vi muito lagarto atropelado. Outono, inverno ali, somem, não tem registro deles atropelados, muito difícil. Chega a primavera, assim, um boom, de lagarto para tudo que é lado, e morre muito atropelado. E a terceira mais atropelada é Helicopes, que é a cobra d'água, tem bastante também, ainda mais a zona da nossa estrada, que é para baixo aqui abaixo de Camaquã, tem muita zona de mais baixas, né, zonas de banhado, então o local onde elas moram, que as serpentes residem lá, então elas têm muito atropelamento de Helicopes. Tem até um colega que trabalhou com a gente fazendo monitoramento de Helicopes na Várzea de São Gonçalo, Várzea de São Gonçalo ali, que pega ali a Ponte Rio Grande, vai até Rio Grande, tem uma várzea gigante ali, o pessoal deve conhecer, que ali tem a incidência de atropelamentos de Helicopes gigante, e aí foi até o tema do mestrado dele, a flutuação ele pegou os atropelamentos de um ano, de 2 anos, eu acho, não, 4 ciclos inteiros, primavera, verão, outono e inverno, e aí ele foi vendo que os ciclos delas de atropelamento aumentavam muito de 2 em 2 anos, então foi bem interessante esse dado que ele encontrou que esse pico, porque normalmente os répteis são atropelados na primavera, verão, aí tem uma primavera, verão que tem um número 100 indivíduos atropelados, aí 2 anos depois tem 300, depois volta para 100, então tem uma flutuação, ele encontrou uma flutuação de 2 em 2 anos lá, de um aumento de indivíduos atropelados. Bem interessante, foi até na UFPEL que fez o mestrado. Pode passar. Bom, como eu tinha falado para répteis, os répteis ali, que é a terceira parte do gráfico, é o mais influenciado, dá para ver ali, ó, azul tá primavera, vermelho verão, roxo outono e inverno amarelo. Você vê que é abrupta, né? Você vê que são muito influenciados pela sazonalidade. Então, analisando a sazonalidade, tu consegue também medidas. Todos esses dados vão sendo juntados, né, para melhor mitigar, né? Então, tu vai vendo, tu consegue analisar medidas mitigadoras mais focadas para esses grupos.
Mamíferos é um grupo ali que é o menos impactado assim, pela sazonalidade, ele tem uma flutuação entre atropelamentos meio semelhante, um pouco a mais até no inverno. E as aves também. Então, primeiro, os répteis são bem impactados pela impactação, sofrem essa oscilação da sazonalidade. Sazonalidade, para quem não conhece, é as campanhas, as estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. E as aves, então, são as segundas mais impactadas, que existem aves que migram, que vão para lá, estão nessa época de acasalamento, essa época de construção de ninho, muda o comportamento delas e elas são mais suscetíveis a atropelamentos. Pode mudar. Aqui um gráfico de linhas ali que eu fiz, que é semelhante até ao que vai aparecer de hotspot, a gente consegue ir vendo onde são os bichos mais atropelados na estrada ali, embaixo é a quilometragem ali do 300, que a quilometragem da BR-116 começa lá em Guaíba, né, que é no quilômetro 300 e vai até Pelotas, que é no 511. E aí a gente consegue ver as linhas nas localidades de 10 em 10 quilômetros, tem aqui do 300, 310, 320, assim sucessivamente. E aí tu consegue ir vendo. É só um gráfico explicativo de onde morre eles. Pode mudar. Aqui os não nativos, que eu até podia ter botado outro gráfico também para mostrar nas zonas urbanas. Esse gráfico é um gráfico de linha também que a gente consegue ver. Esse até que a gente não consegue ver muito bem, mas que tu consegue ver que ele está totalmente linkado às zonas urbanas. Então, tu vê que a zona urbana tem um pico. Aí, zona natural não tem pico. Zona urbana, outro pico. Então, estão totalmente ligados a essas zonas, essas manchas urbanas próximas à rodovia. Pode mudar. Bom, pelo que eu tinha falado do pessoal lá da URGS, eu não sei quanto tempo tem de palestra. Talvez, não sei se eu vou passar, para mim dar uma apressada ou não. Nós temos 1 hora, mas tem tempo ainda. Fica tranquilo. Vou tentar dar uma agilizada, que eu falei demais, eu acho. Tá. Aqui a gente usa, para fazer as análises, a gente usa o programa Siriema, que foi feito lá pela URGS, o pessoal do NERF, que é o núcleo lá de ecologia de estrada da URGS, que, com uma parceria com a STF, fizeram esse programa que nos dá aonde existem os hotspots de atropelamento, se existe e aonde estão os hotspots. Como eu tinha falado, aqueles 8.000 registros lá de indivíduos atropelados, a gente tinha visto que era 8.000, mas eu tinha falado que era muito mais, né? Os 8.000 eram indivíduos que a gente tinha visualizado. Só que a gente tem que levar em consideração que existem os animais que foram removidos e os que não foram detectados. Então, a gente tem que fazer uns exercícios de detecção e remoção para ver detecção. Vamos começar pela detecção. Tu faz um exercício com a equipe que trabalha, tu solta carcaças aleatoriamente na estrada e 3 equipes vão tentar encontrar o número de carcaças. E aí tu consegue fazer um cálculo de quantas carcaças são vistas e quantas são deixadas porque não foram vistas. Tu deixa 100 carcaças, aí uma equipe acha 30, outra acha 20, outra acha 90. Então aí tu consegue ver o poder de eficiência do observador, que a gente chama, muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais aptidão, tem outros que são mais dispersos, tem outros que... Então muda de equipe para equipe, sabe? E aí esse programa vem como... Ele dá um balizamento para te ver o real número de indivíduos mesmo que tu deixa de observar, para dar a magnitude do atropelamento. Então a gente faz exercício de detecção, para ver qual o nosso nível de detectabilidade de carcaça da equipe, e remoção, quanto tempo mais ou menos demora um bicho para ser removido da estrada. Ele foi atropelado hoje, demora, aí tu vai acompanhando esse indivíduo, até ele ser removido, aí tu consegue fazer um cálculo que tu vê qual o número mais ou menos de tempo de remoção de uma carcaça na rodovia. Tá, pode passar. Então, como eu tinha falado ali, que nem todo bicho está atropelado na estrada, porque tem bicho pequeno, tem bicho grande, tem bicho de todo tamanho, tem uma estrada com movimento, é muita distração, tu deixa de registrar diversos animais, né? Então, por isso que é feito esses cálculos, esses índices, para te acrescentar no teu cálculo de magnitude. Então, para te não deixar de fora, porque os 8.000 não são real.
O 8.000 foi o que a equipe registrou, sabe? E ali na estrada tem os que estão fora da via, os que são observados, os que foram removidos, os que não foram detectados. Então, tem muitos animais que a gente, por deficiência do método mesmo, né, tem que ser levado em consideração. Pode ir passando. Então, analisando, depois de ter visto, a gente analisar a tua capacidade de detecção e remoção, a gente tem que pegar os registros que a gente tem de atropelamento e gerar TXT deles. A gente faz separado em mamíferos, répteis e aves, e a gente usa o Siriema, que tem uma análise. Pode passar para o lado já, que eu vou falando. Esse é até o eixo da rodovia, que a gente insere no Siriema, onde vai ser esse é o eixo da rodovia de ponto a ponto na BR. Pode passar, que vai ficar mais claro. Então, a gente faz essa análise, CAD Ripley, que é o nome da análise. A gente bota todos os indivíduos atropelados, a gente separa por grupo e bota praticando mamíferos. Mamíferos, a gente vai lá, carrega todos esses dados, carrega o eixo da rodovia, carrega os atropelamentos nesse programa, e aí tu analisa com raios, uma análise estatística do 2K de Ripley, que ele vai te dar se esses agrupamentos são aleatórios, que são atropelamentos ao acaso, ou existem agrupamentos reais de atropelamentos. Então, ele te dá se existem ou não esses agrupamentos. Antes de fazer o hotspot, então tu é obrigado a fazer essa análise para ver se os dados não são a não aleatoriedade dos dados. Pessoal da estatística aí. Ver se a não aleatoriedade dos dados, porque pode ser que um indivíduo seja atropelado ali, mas outro dia não teve mais atropelamento ali, depois foi aqui, foi lá, não tem um local certo, não tem um agrupamento mesmo significativo estatisticamente que tem atropelamento ali corriqueiramente. Pode passar. Então a gente tu analisou que os teus agrupamentos não são significativos, que não são ao acaso, então tu consegue gerar mapas de hotspot. Então, tu pode gerar mapa, tipo gráficos, ou tu pode gerar um KML que tu passa pro Google Earth, que tu consegue ver, aí tu joga no Google Earth, ele faz umas manchas em vermelho no traçado da rodovia, que tu vai vendo onde é os hotspots de atropelamento. Então, os mamíferos. E aí esse é um gráfico bem cheio de informações que ele tem ali. Cada pico, essas linhas pretas, como é que é o nome? É o eixo... onde é o hotspot tem que romper essa linha. Agora me fugiu o nome dessa linha aqui. Mas cada pico que rompe essa linha é um hotspot. Então, cada pico rompendo aquele intervalo de confiança. Tem que romper esse intervalo de confiança, ele é um hotspot. Então, ali esses outros ícones, eu boto passagens de fauna que vão ser adaptadas, eu boto animais ameaçados de extinção. Mas pode passar. Aí a gente faz separadamente os hotspots para aves, mamíferos e répteis, mamíferos ameaçados, e a gente vai vendo quais locais que estão sendo atropelados. Então, acho que eu não cheguei a explicar claramente. Então, ali embaixo é a quilometragem. É a quilometragem da estrada, do 300 ao 510, e cada pico é num determinado local da rodovia. Então, a gente consegue saber quais locais da rodovia que tem esses picos de atropelamento. E aí, analisando onde tem esses picos, tu vai analisando a localidade, tu vai vendo o que faz influenciar ali naquela localidade, esses corredores ecológicos, matas ciliares, locais que tem bastante atropelamentos de fauna, zonas urbanas para os animais, tem os hotspots que a gente faz de animais não nativos, zonas urbanas. Então, tu já consegue saber onde tem essas aglomerações significativas. Pode mudar. Desculpa, Andrew. Mas aí, esse hotspot aí não é só de animais em extinção. Entram todos. Seriam as zonas quentes que tenham perda, degradação ambiental, ou perda de animais, é isso? Isso, a gente separa por grupos. Tá. A gente separa por mamíferos, aí dá para fazer também análise só com mamíferos ameaçados, dá para fazer análise só com mamíferos, depende da tua abordagem. Tu pode até mamíferos de médio
e grande porte, tem hotspot, mamíferos de pequeno porte. Nesse caso, eu coloquei, eu separei por grupos mesmo, aves, mamíferos, répteis, entre mamíferos ameaçados juntos e os não ameaçados também, menos os domésticos, só os nativos mesmo. E aí, então, tu consegue ver a localidade que esses indivíduos foram atropelados. Pode mudar que tem uma mais significativa. Répteis é a mesma coisa, olha lá que tem uns picos, tu vê, aí tu vai naquele pico grande ali que tem ali do quilômetro 300 e aqueles 2 picos, aí tu vai lá na localidade, por isso que é bom abrir com o Google Earth lá, que tu vai vendo a localidade, aí tu vai, por que tem répteis atropelados aqui? Aí tu vai vendo uma zona úmida, gigante, perto, próxima, então tu começa a analisar o ambiente e ver por que aquele ambiente tem esse determinado indivíduo atropelado. Às vezes tu consegue, analisando o ambiente, tu consegue vendo quais são os fatores, né, que são, tipo, para mamíferos, matas ciliares, para répteis, zonas úmidas, que a gente chama, né, os nossos banhados aqui, aí é onde tem mais aglomeração. Aves, que era o grupo ali, que eu até me esqueci de mencionar, aves é os hotspots mais difusos que a gente tem, ele tem no início da rodovia, no meio, no fim, ele não tem uma sequência meio homogênea, assim, sabe? Ele tem uma sequência homogênea, assim, ele não tem uma diferença, porque a maioria das aves, como eu tinha falado, são árvores granívoras, e a disponibilidade de alimentos na rodovia, do início ao fim, tem grãos para todo lado. Então, não é tipo répteis, que é uma localidade, uma área úmida que a gente tem ali de São Lourenço a Cristal. De São Lourenço a Cristal tem umas áreas úmidas grandes, e ali que tem bastante incidência de atropelamento de répteis. Pode passar. Aí, como eu tinha falado que dá para ou tu gerar gráficos, né, ou tu gerar KML que tu exporta para o Google Earth. Aí é uma baita ferramenta, porque tu consegue ver no ambiente natural onde está o bicho, onde foi esses hotspots, essas zonas quentes. Pode ver que essa linha vermelha aí é onde é o hotspot. E então, tu começa a analisar, naquele fragmento de mato ali, vamos lá em loco analisar aquele fragmento de mato, aqueles capões de mato. O que tem ali? Depois daquele capão ali tem uma zona úmida meio grande. Interessante e tal. Tu começa a linkar quais o que influencia o atropelamento ali, sabe? Então, essa ferramenta de extrapolar para o Google Earth é muito bom, porque tu consegue analisar no ambiente em loco mesmo, né, onde está o atropelamento. Então, é muito interessante. Pode mudar. Bom, aqui eu falei onde foram os hotspots e como mitigar. Aqui na rodovia do BR-116, a gente tem 43 passagens de fauna já, só que estão sendo adaptadas ainda, como a rodovia não está sendo construída, está sendo implementada, ainda elas estão sendo adaptadas, dutos de drenagem, locais que tinham dutos que são dutos que a gente chama celulares, que são esses aí que está na foto aí, 2x2 a maioria que são colocados, eles são 2 metros de altura por 2,5 de lado, eles são ampliados, não são aqueles dutos redondos, sabe? Então, a gente troca eles. A gente ainda não chegou na parte das cercas ainda, que ainda não estão instaladas ainda todos os passa-fauna, mas depois tem as cercas que a gente vai instalar. Então, a passagem seca dentro de uma passagem de fauna é importante também, porque tem animais que evitam locais alagados, para alguns favorece, para outros desfavorece. Então, ali acho que não é uma de grande, né, essa passagem de fauna, só para exemplificar. Pode passar. Aí, ali para aquela passagem de fauna antiga ali que eu tinha mostrado anteriormente, ela é para animais de grande porte, né? Tanto que é um tubo celular de concreto, que é o nome dele, tubo celular de concreto, que é grande, mais focado em animais de grande porte. Aqui, tipo essa da esquerda, a imagem da esquerda, ela já contempla animais de pequeno porte, como anfíbios, répteis pequenos, que é uma canaleta que consegue conduzir o animal até por baixo da rodovia, até ele conseguir cruzar o outro lado. Ali também, ali é um exemplo de uma ponte, na segunda imagem é uma ponte, que também são passagens de faunas, A gente faz
coloca cercas direcionando o animal até passar por baixo da ponte, e nessas pontes elas são adaptadas, elas têm também passagens secas, porque existem pontes que só passa o rio, não tem uma lateral para eles atravessar, então a gente adapta elas um talude que eles consigam cruzar por baixo da ponte ali, então são passagens de faunas naturais, e junto com cercas guias que direcionam um animal até passar por baixo. Pode passar. Aqui, outros exemplos de medidas mitigadoras, tem ali em cima um viaduto vegetado, até que não é no Brasil. No Brasil, esse ano foi instalado um viaduto vegetado na região dos lagos, lá no Rio de Janeiro, especialmente para o mico-leão dourado, que é uma espécie altamente ameaçada, e foi esse ano inaugurado um viaduto bem legal, vegetado, que a gente só via, assim, nas publicações em outros locais, na Europa e nos Estados Unidos. Ficou bem legal o viaduto, e ali também embaixo ele tem passagem de fauna aérea, que é para primatas, roedores, animais arborícolas, que utilizam o extrato aéreo da vegetação. Ali, outro exemplo, nós temos também ali animais de reprodução explosiva, existe muito isso também. Até na rodovia aqui na BR-116 nós não temos esse exemplo, mas eu gostei de enfatizar. Tem reprodução explosiva, animais que se reproduzem numa época gigantescamente, que tem que ter uma medida especial. Então, dependendo da fauna, tem que analisar bem qual os animais dos indivíduos, então, você tem que conhecer a fauna para saber o que é melhor para ela. E também, ali na passagem aérea, tem que saber se existem grupos estáveis também. Não adianta, passou um bicho uma vez, foi atropelado ali, não quer dizer que o local é uma travessia recorrente dele, sabe? Então tem que mitigar, não é complexo. Só dizer assim, bota tudo viaduto, bota cerca em toda a estrada, é fácil, mas efetividade e até uma abordagem interessante também, que é, às vezes, a má mitigação, ela acontece, a gente tem exemplo de má mitigação, onde colocaram cercas condutoras da fauna, cerca isoladora, muito próximo ao acostamento e tornou e os bichos, em vez de conseguir sair da estrada, eles ficavam aprisionados pelas cercas na estrada e aumentou, em vez de diminuir o atropelamento, aumentou. Então, para mitigar, tem que pensar bem. É um recurso que vai gastar, com certeza, mas tem que gastar ciente, né? Vai botar uma coisa que vai até aumentar o atropelamento de fauna. Pode passar. Essa também é uma medida, essa medida mitigadora também, que a gente vê, indo para Santa Catarina, a gente vê bastante os elevados, né? Também que é além de pontes e passagem de fauna, a gente vê também os elevados, também é uma estratégia em locais de extrema sensibilidade. É um custo caro, o elevado, né? Que é uma engenharia grande, considerável, mas porque toda a passagem ele fica aberto embaixo, né? Então é mais tranquilo para a fauna terrestre. Então, mas tem que analisar o custo, benefício, e não é qualquer lugar que tu consegue instalar esses elevados. É uma discussão bem forte sobre por que não botar elevado, o custo, tem bastante discussão. Pode passar. Pode passar também, agora tem uma sequência, o slide era animado, sabe, ia passando e aparecendo um monte de coisa. Pode ir passando. Sinalização, medidas mitigadoras além de passagem de fauna, dutos, tem também sinalização é uma medida mitigadora, a educação ambiental, como falou nossa colega, também é uma medida mitigadora, às vezes uma placa alertando, tem sinais sonoros para animais também, pode ir passando, tem umas medidas bem interessantes, pode passar, olha aquelas balizas ali para aves, é interessante, né, uma medida que não é tão comum de conhecer. Ali a outra de cima tem o mata-burro, que também tem utilizado ali no Taim, mata-burro, onde os animais não conseguem cruzar, ela é bem interessante. Pode passar? Acho que já foi o último. Pode passar, esse é o último. Acho que é isso aí. Era isso aí. Agora, não sei se a galera quer... Acho que eu demorei muito, né? Passei do horário.
Não sei se o pessoal tem perguntas, se alguém quiser perguntar. Não, tranquilo. Não, foi dentro do tempo, foi tranquilo mesmo. Agora a gente abre, então, passar para o Daniel e para a Milena para continuar. Beleza. A gente queria agradecer, né, e vendo essa apresentação sua e pensando algumas coisas que acontece, que a gente vivencia no dia a dia, quando a gente está viajando, né, a gente vê, é normal, né, infelizmente é normal ver esses animais pelas estradas, né, mesmo nós que não temos olho clínico e estamos passando a 120 km por hora, a gente ainda chama a atenção da gente. E o cara, a gente fica até um chato, cara. Eu tô andando de carro, meu olho tá assim, ó, um radar. Eu não, vou relaxar, não. Que nem quero ver bicho atropelado. Já vejo toda semana. E aí eu fico com o costume de ficar vendo esses bichos, cara. O olho da gente vai direto, assim, sabe? E já tenta querer identificar. Então, é muito bicho atropelado. Então, o cara começa a ficar até meio louco. Não, com certeza. Né? Pessoal, se alguém quiser fazer uma perguntas, né, como o professor João já falou, está aberto, né? E vendo assim essas passagens que você mostrou agora mais para o final, essas passagens subterrâneas e tal, né, como medidas mitigadoras, né? Mas assim, fora dessas coisas, assim, de estudos novos que tem afora, eu acredito que por você estar trabalhando, você deve acompanhar tudo que é de novidade que aparece nessas coisas. E agora a gente está nessa parte toda tecnológica e tal. O que você vê de novo que está nas rodovias lá fora tal, que ainda não é aplicado aqui hoje, mas que poderia ser aplicado? Tu sabe que o pessoal, até a galera que já trabalha com atropelamentos, agora com essa onda de startups e inovação, sabe? Eles estão se unindo e estão lançando coisas bem interessantes, sabe? Tipo, o que eu tenho visto é, tipo, sinalização, o bicho cruza e dá uma luz que para determinada espécie afugenta, sabe? Então tem efeitos sonoros, efeitos luminosos, tem até laser, assim, que o bicho cruza e soa um determinado barulho que, para a frequência do ouvido do indivíduo, tipo, causa que ele sai dali, porque às vezes animais muito se cegam, né, com a luz do farol, ficam parados, em vez de sair correndo e cruzar a rodovia, não, eles ficam parados. Então, para alguns indivíduos, eu achei bem interessante esse pessoal que está fazendo essas inovações tecnológicas aí, o pessoal até da URGS lá, com essa onda, né, de startups e inovação tecnológica, tenho visto essas tecnologias usando. Mas o mais corriqueiro é passagem de fauna mesmo, telamento, educação ambiental, sinalização, mais que é utilizado. E os viadutos vegetados foi uma novidade, é bem interessante. Tem ferrovia também, se utiliza, porque existe atropelamentos ali. Eu falei de rodovias, mas em ferrovias também tem o mesmo monitoramento de rodovias, então, de ferrovias. Aquilo que a gente estava falando antes era um viaduto desse, só que era o começo de uma conversa para se implementar. Não sei como que virou depois, que a gente estava comentando no início, antes de começar a apresentação, era um viaduto desse que já estava se falando, não sei como foi implementado na época e tal, mas era uma discussão dentro do fórum lá. Porque às vezes tu tem que avaliar, assim, tipo, se é morre mesmo um bicho atropelado ali tipo, às vezes tu vai gastar um recurso, eu sou a favor quero mitigar, né, tipo, eu não fico só pensando no dia, não fico pensando no valor econômico, eu quero resolver o problema, mas às vezes, tipo, tu vai botar uma medida que é só para inglês ver, assim, tipo, tu não sabe se tem atropelamento ali, não sabe se vai ser efetiva, então é melhor tu gastar dinheiro com uma coisa que vai ser, se esforçar por uma coisa real, do que às vezes parece ser bonito, assim, um viaduto lindo, maravilhoso, que não tem uma eficiência, né? Não, tem que ter estudo, né? Nada você faz sem estudo, ainda mais essas coisas que envolvem dinheiro, e não é pouco dinheiro. Não é pouco. Por mais que pareça simples, aquelas barras que você mostrou lá,
entre quando a gente tem lago para aves, até que, mesmo parecendo simples, aquilo não deve ser simples, não deve ser barato para a implementação, né? Então, assim, por mais que pareça, né? Infelizmente, né, por mais que a gente fala sempre em desenvolvimento sustentável, o topo da pirâmide nunca é o ambiental, sempre é o econômico, né? Com certeza. Infelizmente é assim, né? Por mais que a gente... Professor João, você queria fazer alguma pergunta, algum complemento de alguma coisa? Sim. Obrigado, Daniel. O Andrews, quando vocês, por exemplo, uma obra dessas, né, de duplicação da BR, né, quando é feito o projeto, né, tem o EIA, existe a previsão, não sei se você vai saber me responder isso, mas é uma curiosidade que me surgiu agora. Existe uma previsão, por exemplo, de um aditamento do contrato, né, para que, caso seja detectado um hotspot numa determinada região, né, específica, que não estava previsto no estudo inicial, e tenha um financiamento por parte do Estado para que seja feita uma medida mitigadora ali, alguma coisa assim, ou não? Sim, tem, cara. Tipo, eu vejo, até aconteceu na 392, local, às vezes o Ministério Público intervém, até a BR-319 também, que é de Porto Velho a Manaus, ali, que tá acontecendo o EIA dela, tá uma baita discussão, o Ministério Público entra também, a sociedade civil também tem força para opinar, e às vezes mudam, como eu estava falando, na rodovia 392 aqui de Pelotas, Rio Grande, o Ministério Público interviu numa localidade que teve uns transplantes de corticeira lá e tal, que foi instalada uma passagem inferior, que não estava prevista, sabe? Então, o IBAMA também tem total liberdade de analisar e ver e impor mais restrições, sabe? Mas às vezes as campanhas para um EI, às vezes ocorre fazendo para a confecção do EI, assim, faz o meio biótico, meio tal, e aí pode ser que passe alguma coisa, né, alguma espécie que não tinha sido registrada, que são sensíveis, então, ao decorrer, assim, tem como dar a volta por cima, assim, mudar, modificar algum parâmetro. Aí, nesse caso, tem um aditamento de contrato, então, e aí o Estado cumpre os custos daquela operação que não foi detectada no estudo inicial. O Estado, sim. É como uma obra normal, então seria como uma obra de engenharia normal também, que é prestada e aí também... que não estava previsto. Mas eu digo específico dessa, de detectar, por exemplo, a minha curiosidade é no sentido de outros imprevistos até entendo, mas, por exemplo, de detectar um hotspot, por exemplo. E também, neste caso, né, não só de algum problema da rodovia, que não estava previsto, né, que é mais difícil, acredito eu, os engenheiros conseguem detectar um pouco melhor isso, né, com relação ao terreno, né, algum imprevisto com relação ao terreno, né, de não ser tão estável o terreno, mas eu digo, né, no sentido do hotspot mesmo, detectar, essa região aqui ela é crítica, né, duplicando, já vai ter uma degradação maior, vai ter um número de mortes, né, de indivíduos maior, né, então, diante disso, se faz um novo estudo e se apresenta e se consegue o aditamento de contrato, por exemplo, de quem está fazendo a duplicação da rodovia com o Estado. Né? Sim. Cara, a parte contratual eu não sei te explicar direito, mas eu acho que pelo que eu já vi acontecer nas rodovias, sim, que tu consegue fazer aditivos, né, de aditivar, tipo, já tinha previsto, era um número X de valor que ia ser empregado ali, aí se descobriu como tu mencionou, um hotspot ou alguma espécie muito característica, como até tinha os peixes anuais aqui na 392, realocar, tu consegue aditivos para, não sei, mudar o traçado, já não sei, cara, não sei te dizer, mas tipo, de tentar mitigar de uma forma que não estava prevista ali, sim. Mas mudança de traçado, porque já, antes do EIA, tem as análises de traçado, né, qual é o nome? O EVTA,
que eles analisam a viabilidade econômica total dos traçados. Então, eu acho que tu consegue aditivar, assim, aditivo financeiro, né, para fazer uma mudança, assim, sendo o IBAMA sendo avisado, sabendo, e até a sociedade civil e Ministério Público, sim, tu consegue. Mas essa parte contratual, assim, até não sei te explicar. Tá bom, obrigado. Você tinha falado lá que os animais encontrados fora da via não são o que dá para registrar, vocês só registram, mas não computam, não entra nas análises. Nos relatórios. Uhum. Áreas que passa por perímetro urbano, quando é animal doméstico, entra atropelamento de animais que sejam domésticos, não sejam animais silvestres, sejam domésticos. Me cortou a tua pergunta, mas acho que eu entendi. Você está falando de animais domésticos? Os animais Isso, sim, na área que tem cidades, né, que por vilarejos e tal, pode ter gatos normais, cachorros e tal. Galinha. Né? Sim, não, são contemplados e tipo, a mitigação mais utilizada para esse tipo de impacto, assim, de domésticos é a educação ambiental mesmo. O que eu mais vejo acontecer é campanha de conscientização. Aí o pessoal da equipe lá vai nas casas, sabe? Vai lá e faz uma conversa com o pessoal da comunidade, ver quem é que está tentar convencer o pessoal a prender os cachorros, deixar as galinhas mais serra. Mas uma passagem de fauna, assim, para doméstica, eu nunca vi, assim, outra alguma medida, assim. Mas essa parte da educação mesmo. E desses números que vocês levantam aí e tal, principalmente, assim, tanto de animais de extinção ou não, a gente vê que as medidas, assim, eu posso até estar enganado, mas as medidas são aquelas que já são pré-determinadas na sua condicionante ambiental da rodovia, elas já vêm todas previstas ali. Isso aí. Eu não sei se existe, eu só pensando aqui, devagando aqui e tal, com tudo que você apresentou, eu não sei se existe algum trabalho assim de qualquer empresa na área, mas de custear, tipo assim, viveiros para a criação dessas espécies que estão morrendo para ser recolocadas no habitat natural delas, fazer uma recomposição em cativeiro, você faria em cativeiro para depois fazer a colocação no ambiente natural. Existe alguma coisa nesse sentido? Você já ouviu falar, tal? A gente, o que acontece no nosso caso, que eu posso dar minha experiência, quando a gente pega, tipo, animais que se machucaram, a gente leva a gente tem uma parceria com o NERF, os CETAS aí da UFPEL, que a gente leva eles para aí, dá um apoio e tal, com eles, um apoio financeiro, e aí depois eles tratam um indivíduo e fazem a soltura dele. Também os indivíduos que a gente encontra atropelado em bom estado, a gente tem também parceria com os laboratórios da UFPEL também, para o pessoal fazer estudos de trato intestinal, estomacal e qualquer parte do indivíduo. A gente leva, já encheu uns freezerzinhos aí da galera da Católica, da UFPEL, mas assim, um criador, só a gente está previsto só mitigar os que, tipo, se for machucado, assim, mas assim, detectar locais que tenha bicho e recapturar e botar para outro ambiente não tem previsto, assim. Mas é interessante. Eu pensei mais ou menos assim, porque eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra, infelizmente, ela caça fazão na Inglaterra. Na tradição lá, tal, o marido dela faz isso, ela também fez. E quando eu estive lá e questionando eles, porra, tadinho dos passarinhos, vocês vão matar os fazãozinhos porque tal. Aí o meu lado foi me explicar que não, que eles tipos de fazão e conforme a quantidade, eles relatam todos que eles matam e eles têm por ano, a cada 2 anos, se eu não me engano,
soltar na natureza o dobro do que eles abateram. Isso vale para todos os caçadores lá. Isso é uma coisa para caça, não é coisa de atropelamento. Entendi o contexto. Né, seria uma ação mitigadora interessante da recomposição dessas espécies de parte do que morreu, né? É um custo alto manter um viveiro, não sei como que chama, né? Mas foi só uma ideia assim pensando. Não, interessante, não, é legal pensar assim, mas é que aí eu acho meio complexo, né? Tem que também um monte dentro da biologia, da ecologia, esse ramo é cheio de variável, né, cara? Tipo, você tem que ver analisar o ambiente que tu vai colocar os bichos, tem capacidade de suporte, se não tem. Tu não sabe qual é a condição de quantos indivíduos tem na natureza, quantos não tem, qual é o número ideal ou não. Mas eu já vi, aqui tem uma coisa meio semelhante à do javali, né? Que tem a legislação e tal, que habilita o pessoal a caçar o javali. Que eu saiba dessa parte, assim, aqui no Brasil, que é o javali. Mas para os nativos aqui, não ouvi ainda falar sobre esse aspecto que tu mencionou. Mas é meio complexo mesmo. O ambiente que está inserido da BR-116 é um ambiente bem fragmentado, né, cara? É um ambiente assim que tem poucas áreas naturais, é um ambiente agropastoril, né? Então é muita lavoura de arroz, muita silvicultura, tem também muito, como é que é o nome, né? Esqueci o nome do negócio. Aí, então é um ambiente muito fragmentado. O que sobrou mais é área de mata ciliar, a parte mais que ainda suportou, sabe, a mata ciliar, que são os maiores fragmentos que a gente tem aqui na região, as matas ciliares. Então, é meio complicado para saber se tem suporte, né, para receber mais bicho ou não. Não sei, mas é interessante, não tinha pensado assim nesse... Foi até um exercício mental aqui. Vocês têm mais uma pergunta? Tem uma pergunta da Luana. Vocês possuem algum manual guia para identificação de espécies elaborado por profissionais que possuem conhecimento sobre? Não, sabe que é uma coisa que até é bom, seria legal fazer. Eu já até pensei também em fazer um guia. A gente já tem livros na empresa que eu trabalho, a gente já, como eu tinha falado, a gente montou um livro de educação ambiental com quais animais a gente já registrou e um breve para conhecer as espécies da nossa região e tal. Só que seria muito interessante um guia, um manual de atropelamentos, porque tem detalhes técnicos assim para identificação, que isso é bem interessante. Se essa é a Luana, né? Luana. Interessante, se fizer um guia. Acho que cairia bem. Nunca vi. Eu utilizo os guias de animal vivo mesmo, sabe? Né? Que são para identificação. Mamíferos do Rio Grande do Sul, serpentes aqui do Uruguai. Até que não estou com nenhum guia aqui do meu lado. Tenho anfíbios do Uruguai, aves da metade sul. Eu utilizo os guias, mas específico para atropelamento, assim, para pegar uma característica bem peculiar. É interessante. Se ela tiver vontade, é um campo bom de fazer. Já é um estudo interessante aí, ó, para você fazer uma parceria aí, ambiental aí, ó. Não vi ainda nenhum guia assim. A Luana falou que vai analisar a dica. Quem sabe não vai pedir para vocês financiarem a pesquisa dela. Não, interessante. Eu já tinha pensado, sabe? Só que a gente, no dia a dia ali, no monitoramento, um monte de atividade, e quando tu senta no escritório para planilhar coisas e tal. E até eu também não mencionei, a gente está sempre tentando inovar, né? Ali na STE, a gente tem a gente agora está com um aplicativo bem bom, cara, de pegar... Em vez de antes a gente usava a planilha, né? Tinha que escrever, aí pegava um cara que tinha uma letra ruim, anotava mal o número, tu penava assim até entender, e planilhar 200 planilhas, tá louco, dá muito erro,
cansa, perde tempo, e a gente está com um aplicativo, uma parceria lá, e vem, qual é o nome do aplicativo? Está aqui, Survey, que esse aplicativo, na hora ali com o celular, tu tira a foto, já pega a coordenada, tu anota tudo e vai para um banco de dados, vai para a nuvem, tu chega lá no escritório, já baixa todos os dados. Imagina que eu planilhava 200 planilhas, e agora tá com um aplicativo, com a foto, com tudo certinho. É o Survey, é o nome dele. Ele é um aplicativo de parceria da ArcGIS, é um troço quente, né? E isso é bem interessante, porque além de ser bom pro técnico que está trabalhando ali, né? Evita o trabalho dobrado e erros. Ele evita muito erro, né? A parte mais importante é evitar, porque às vezes tu anota uma coisa, né, correndo, o sol tá te queimando, tu quer fazer um negócio, tu já tá meio cansado, às vezes tua letra vai ficando meio feia, tu vai anotando as coisas meio errado, então o aplicativo ajuda bastante nessa parte. Com certeza, muito bom isso, muito bom. Mais uma coisa? Aqui, deixa eu só ver o que o pessoal está escrevendo no bate-papo. A Luana está falando se conhece algum app que identifica os pássaros pelo canto. Pelo canto, não. Não, tem até ela falou isso, me lembrei, tem um pessoal que estava fazendo EIA uma rodovia que vai de Santa Maria a Santo Ângelo, né? 392, que utiliza para aves, utiliza gravadores programados, tipo uma armadilha fotográfica para mamífero, tipo uma armadilha, um microfone que capta as aves, e nem precisa em campo, em determinado horário ela vai lá, liga, mas aí para identificar é só no ouvidinho mesmo, aí é complicado. Tem que ter a ave é complicado, né? Identificar a ave pelo canto, assim. Mas aplicativo específico, assim, para canto, eu não sei. Nunca ouvi. Era um sonho meu de criança, quando eu conheci os pássaros pelos cantos. É lindo, né? Eu só conheço o canto do pardal e do bem-te-vi. Do resto... É tudo difícil, cara. A ave é complicado. O pessoal... E a ave é um grupo que... Como tem gente apaixonada, né? Tu pega engenheiro, médico... Tudo que é profissão, quando tem um cara lá enfiado lá no meio do mato com uma câmera... O Wikiaves, vocês conhecem o Wikiaves? Uhum. Porra, tem uma galera, né, cara? Então, o pessoal é apaixonado pelo avelã. É uma área bem interessante, essa de observação de aves. A gente tinha lá na Bahia uma área próxima, ao lado de uma estação ecológica, onde que tinha espaços para observar, e recebia pessoas que faziam observação de aves, e vinha gente de vários lugares do mundo só para observar aves brasileiras, é a coisa mais doida. Sim, quando eu fiz estágio lá no Amazonas também, cara, que eu via de gringo lá tirando foto, cara. Umas máquinas assim, porque é caro, é um hobby caro, né? O tamanho daquelas lentes é muito dinheiro. Com certeza. Mas é um hobby massa. Andreus, foi um prazerzão. O prazer foi meu, cara. Hoje tá todo mundo aqui parabenizando, o João tá parabenizando, a Bruna aqui também. Queria agradecer em nome do projeto Questão Ambiental em Pauta a sua atenção aqui pra gente. Foi muito bom. Helena, quer falar mais alguma coisa? E pessoal, quem não assinou a Notas Compartilhadas é a última chance. Isso, eu ia pedir para quem não assinou as notas compartilhadas assinar, que ainda tem um tempinho. E muito obrigada, Andrews, pelo teu repasse de conhecimento aqui com a gente, foi bem interessante mesmo. Eu acho que despertou a curiosidade de muita gente, realmente, foi bem legal. Muito obrigada. Então tá, eu que agradeço, foi bem legal, galera. Pergunta bem massa. Ó. Eu posso só fazer um comentário? Claro. Eu sou a Catiúcia, eu trabalho na parte da educação ambiental da 116, que o Andrews comentou, que a gente faz o trabalho de educação ambiental depois, né, com a comunidade, com as escolas, com os trabalhadores, né, e eu queria só complementar, a gente tem umas cartilhas que estão disponibilizadas
no site da BR-116, é br116rs.com.br, e lá vocês podem fazer o download das cartilhas, que são umas cartilhas digitais que a gente fez, bem legais, onde tem toda essa parte, tanto da flora quanto da fauna da região. Então, complementa o trabalho, né, todo feito pelo pessoal no campo, né, e traz para também auxiliar essa questão de preservação dessas espécies, tá? Então, se vocês quiserem, né, verem mais um pouco do trabalho, podem ver ali dentro do site da BR-116. Também tem, claro, vários outros materiais disponibilizados, mas dentro dessa questão da fauna, né, a gente tem essas cartilhas bem legais também ali disponibilizadas. Só para complementar, e o Andros nos auxiliou muito aí para a gente pegar e fazer esse material aí para tentar sensibilizar um pouco a população sobre esses animais, né? Claro que as imagens ali, eles estão vivos e é bem mais legal a gente ver eles vivos do que ver, né, eles sendo ali atropelados. Então, só auxiliando ali o Andros nessa questão, né, complementando aí o trabalho, tá bom? Obrigada. E, Andros, muito bacana a tua apresentação, parabéns, viu? Muito legal mesmo. Valeu, obrigado. Me esqueci mesmo de comentar, tem um pessoal da comunicação, faz vários materiais e leva essa gurizada aí dos colégios que sofre sobre o efeito da duplicação aqui, tudo já sabe o que é, já conhece tudo que é bicho, cara, tem que ver. Tem um colega nosso que é músico e cara, as criançadas adoram ele por causa das músicas, dos materiais, tudo já conhece. Pô, foi um trabalho bem legal que o pessoal faz aí. Nossa. Queria agradecer a Catiúcia pela participação também, pela informação. Já compartilhei aqui no bate-papo o site da BR-116 para quem quiser acessar e ver lá esse material. Gente, eu acredito que é isso. Mais uma vez, obrigado. Obrigado à SPE. Obrigado, João, pelo projeto aqui, Questão Ambiental em Pauta. Tá. Estamos por aqui. Um abraço para todos. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Até mais, gente. Boa tarde.